Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz possa reinar em vossas vidas e que o amor possa transbordar em vossos corações. Hoje, dia 3 de janeiro, celebramos São Brás, bispo e mártire, a qual hoje temos a tradicional bênção da garganta. A liturgia de hoje convida-nos a perseverar diante dos obstáculos, das dificuldades, das rejeições e seguir adiante, não se deixando abater, mas tendo plena confiança em Deus, na sua palavra. E a primeira leitura de hoje da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 4 a 7, 11 a 15, traz uma série de questionamentos aos que desanimam diante das dificuldades, mostrando o quanto são fracos os que agem assim. Nem chegaram a sofrer verdadeiramente, isto é, derramar sangue, é o que nós vamos ver logo adiante na vida de São Brás. E já esqueceram as exortações dadas como a filhos. É o que a leitura nos apresenta. Às vezes, há coisas que não dão certo de imediato, há dificuldades, tropeços, obstáculos, mas não são como aqui correções de Deus, como um pai que corrige seus filhos. Devemos enxergar os sofrimentos como correção de Deus e uma forma de superação. O texto exorta a tirarmos lições dos obstáculos. Veja que no mundo dos atletas, superar obstáculos é tido como crescimento. Sejamos nós um atleta do Evangelho da vida, ao colocar as palavras em prática. E o Evangelho de hoje, a qual nós iremos nos aprofundar e meditar, é o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pode fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia traz Jesus em Nazaré, que é sua terra. E o que Jesus estava fazendo? Ensinando na sinagoga, em dia de sábado, costume daquela época. Ele encanta as pessoas com as suas palavras, seus ensinamentos. E o que Jesus acaba despertando? Provocando uma surpresa entre eles. Porém, em vez deles darem credibilidade à sua sabedoria e acatar seus ensinamentos, o que eles fazem? Eles rejeitam Jesus. E rejeitam por quê? Pelo fato de ele ser daquele lugar, de conhecerem sua família. Isto é, Jesus ser um deles. Pelo menos na dimensão da geográfica, né?
porque nós sabemos, Jesus é Deus. Mas Jesus fazia parte, nasceu naquela cidade. Aquilo que devia ser motivo de alegria transformou-se num motivo de rejeição. E Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Por quê? Porque quando fechamos o nosso coração a Jesus, seja pelo preconceito, o nosso coração, ele não tem motivo para acreditar. Por quê? Porque está bloqueado os canais que possibilitam um milagre para que possa acontecer em nossa vida, milagre que possa acontecer no nosso mundo. E foi o que o Evangelho de hoje nos relata, que os familiares, as pessoas próximas, aqueles que estavam ali vendo Jesus, estavam com o coração fechado. Assim também muitas vezes nós, na nossa comunidade, na nossa realidade de vida, aonde também muitas vezes nós fechamos o nosso coração, principalmente para aqueles irmãos que estão próximos e aqueles que ensinam, que testemunham com a sua vida. Pois bem, dados sobre esta mensagem, também hoje a igreja celebra São Brás, bispo da igreja e mártir. E olha que interessante. Esse santo ele nasceu na cidade de Sebaste, na Armênia, no final do século III. São Brás, primeiramente, foi médico. Mas esta profissão não era o bastante. Porque, como bem sabemos, aquele que busca a Deus e a fazer o melhor precisa ir para águas mais profundas. E foi o que fez esse santo homem. Então, providencialmente, porque ele ia se abrindo e buscando a Deus, ele foi evangelizando e buscando a santidade. Numa outra etapa de sua vida, ele discerniu que precisava se retirar. Para ele, o retiro era permanecer no Monte Argeu, na penitência, na oração, na intercessão, para que muitos encontrassem a verdadeira felicidade. Isso é ser santo. Não é buscar a sua felicidade, mas rezar pela felicidade do outro. Ele que vivia naquela constante renúncia, aceitou-se ser ordenado padre e depois bispo. No entanto, São Brás viveu num tempo em que a igreja foi duramente perseguida pelo imperador do Oriente, que foi Licínio, que era cunhado do imperador do Ocidente, que era Constantino. E como bem sabemos, por motivos políticos e por ódio, Licínio começou a perseguir os cristãos, porque sabia que Constantino era a favor do cristianismo. E nesse sentido, por questão política, o prefeito de Sebaste, dentro desse contexto e querendo agradar ao imperador, e sabendo da fama e da santidade do bispo São Brás, o que ele fez? Enviou soldados para o Monte Argeu, onde encontrava-se São Brás, lugar esse que São Brás também fez a sua casa episcopal, e dali, obviamente, governava a igreja. Então, São Brás acaba sendo preso, sofreu muitas chantagens para que renunciasse à sua fé. Mas, por amor a Cristo, por amor à igreja, preferiu renunciar à própria vida. E no ano de 316, ele foi degolado, tornando-se assim um mártir. E um dos milagres relatados desse santo, muito lindo para nós, que quando São Brás estava se dirigindo para um martírio, uma mãe apresentou-lhe uma criança de colo que estava morrendo engasgada por causa de um espinho de peixe na garganta. O que São Brás fez? Neste momento em que estava indo para o seu martírio, veja aquilo que apresenta a primeira leitura de hoje para nós. Estava indo para o seu martírio, para o seu sofrimento, para o seu fim, diante de uma situação ruim. São Brás, ele parou, olhou para o céu, orou ao nosso Senhor e aquela criança foi curada.
Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, amados, peçamos a intercessão de São Brás, deste santo de hoje, para que a nossa mente, o nosso coração, a nossa vocação e, de maneira especial hoje, a nossa garganta, ela possa ter a missão de professar a fé e comunicar sempre mais Deus, que é amor, paz e bem.